E agora eu recebo vários especialistas para nos ajudarem nessa conversa sobre o perigo da internet para as crianças e para os adolescentes. Eu convido você que é pai, mãe, educador, professor, jovem, para participar entrando nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/Jaqueline Stefano, no Instagram, @JaqueStefano, e agora você já pode ligar e deixar sua pergunta ou fazer a sua colocação com a produção ou até participar ao vivo no 0 operadora 11 3337 5886. Eu recebo aqui no nosso estúdio o doutor Aldenis Leite, que é psiquiatra. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço. O doutor é especialista em vícios de jogos de videogame, certo? Sim, dentre outras áreas ou sub-áreas da psiquiatria, sim. Excelente, para a gente poder ilustrar ainda mais o bate-papo, eu recebo aqui também a Silvia Bellio, que é especialista em infraestrutura de TI. Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja também muito bem-vinda, viu? Fico muito feliz. E eu estou recebendo ainda a doutora Simone Domingues, que é psicóloga e especialista em crianças e adolescentes. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Eu quero começar o nosso bate-papo conversando com a Silvia. Silvia, eu queria começar compreendendo, quando a gente fala a respeito das redes sociais, fiz a pergunta para os pais que têm filhos em idades diferentes, que participaram aqui do nosso programa. Sou mãe, meu filho ainda tem 1 ano e 5 meses, mas eu acho que a principal discussão é entender como deve ser esse acesso das crianças à internet. E aí eu queria saber sobre os mecanismos de filtro e de segurança que a internet apresenta. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, quando a gente fala de tecnologia, diversos cuidados devem ser mantidos e feitos. Hoje você tem toda a tecnologia disponível para ajudar os pais, não depender só da tecnologia, mas ajudar os pais nesse controle. Mas independente disso, eu acho que cada idade tem o seu controle e o que você pode ou não liberar, né? Você falou crianças de 2 anos, você tem os adolescentes onde esse controle já fica mais difícil. Hoje, quando eu penso em controle e como usar a tecnologia a favor da minha família, primeiro que você tem os roteadores, né? Então, a partir do momento que você está falando da internet, você está se conectando e dentro dos roteadores você pode buscar algumas configurações de segurança. Então, esse seria o primeiro ponto. Quantos anos tem seu filho? Minha filha tem 18. A filha dela tem 18 anos e tem uma mãe que é especialista em TI, então ela tá feita mesmo. Agora ela já está um pouquinho mais liberada, mas você imagina antes como é que era. Eu tô só imaginando. Só imagina. Adolescente. Quando você fala dentro de casa, ia falando de tecnologia, você tem smartphone, você tem celular, você tem tablet, você tem marcas diversas, sistemas operacionais diversos. Você precisa pensar como essa criança vai acessar essa rede, como ela vai acessar essa internet, como ela vai acessar esse computador. Então, dentro de casa, a gente procurava ter as políticas dentro do computador específico, então máquina por máquina, né? Porque você não pode, essa máquina ela tem uma configuração, se ela acessar o e-mail dela por uma outra máquina, ela tem uma outra configuração de segurança que tem que ser baixada. Quando você fala de navegadores, a mesma coisa. Você tem Internet Explorer, você tem Firefox, você tem que colocar as políticas dentro dos navegadores. Então, você tem que tomar muito cuidado. Será que eu fiz em todos? Será que eu me preocupei em cuidar de todos os computadores que ela tem acesso? E aí depois a gente vai para o smartphone. E aí muitas vezes dentro da tua residência, dentro do teu controle, você vai aplicar políticas de segurança. Mas dependendo da idade dessa criança, e aí falando da adolescência, a hora que ele sair da tua rede, que ela partir para uma rede Wi-Fi, muitas vezes esse controle já fica muito de você ter a educação, ter passado os perigos da internet, aí falar, minha filha, hoje que confiar. Eu vou ter que confiar. Porque eu fico imaginando no intervalo da escola. Já é uma possibilidade de acesso. Se a escola tiver internet, ela vai é uma possibilidade de acesso. Poder acessar. É claro que hoje existem muitos aplicativos para diversos telefones e sistemas, mas independente disso, o pai, se não estiver próximo, se não tiver essa conversa, você usa a tecnologia a seu favor, mas a tecnologia não vai resolver 100% da criança tentar acessar. E cada idade aí tem o seu problema específico. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto para conversar com os nossos especialistas e eu quero deixar aqui algo que foi muito pontual. Quando eu comecei a receber as mensagens, se eu não me engano foi há 2 finais de semana que o negócio da Momo ali estourou e no final de semana eu comecei a receber
Eu não repassei nada, porque eu estava ainda averiguando, fui ler as revistas e procurar as fontes. Daqui a pouco eu vi aquele boom. Eu conversei com uma amiga jornalista, que é a Denise, apresentadora do Consulta ao Doutor, e a gente chegou a uma conclusão. Eu só não estou entendendo qual é o grande espanto, porque não é para deixar uma criança sozinha acessando a internet. A gente volta para entender por que isso tem que ser uma preocupação tão grande, principalmente no que diz respeito a deixar crianças assistindo algo ali, ó, na internet, como se não houvesse amanhã. Será que a gente ainda não entendeu? Será que a gente não entrou num senso de que isso não pode? Eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu estou de volta. Não sai daí. Como mãe, esse programa está de volta com uma roda de especialistas aqui conversando conosco sobre o perigo da internet para as crianças e para os adolescentes. Eu estou recebendo o doutor Aldenis Leite, que é psiquiatra. Eu estou recebendo a Silvia Bélio, que é especialista em infraestrutura de TI. E estou recebendo também a doutora Simone Domingues, que é psicóloga, especialista em crianças e adolescentes. Eu volto para uma pergunta agora, sem querer colocar aqui qualquer julgamento para os pais, porque eu também sou mãe e eu digo que eu era uma mãe perfeita até ter filhos e ver como é a realidade, né? Enquanto jornalista, eu sabia tudo que eu tinha que fazer, e daí a gente chega na realidade e percebe que às vezes a gente utiliza sim da televisão e da internet como artifício para poder almoçar, para poder fazer qualquer coisa ali. Mas eu acho que a grande discussão e o grande momento no qual a gente vive, eu vou começar perguntando para o doutor, e eu quero conversar com todos os especialistas. Doutor, eu já entrevistei pessoas que dizem que as crianças não devem ter acesso à internet até os 15 anos. Eu já entrevistei pessoas que dizem que se as crianças não tiverem acesso à internet, elas vão se atrapalhar lá na frente no mercado de trabalho com relação às outras. E aí eu queria entender, esse acesso deve ser bem observado de acordo com cada faixa etária? Isso faz diferença, doutor? Sem dúvida que faz. Você tem razão. É necessário que haja uma diferenciação no campo da permissão de acesso à internet mediante algumas faixas etárias. Por exemplo, embora seja algo assim ainda não tão concreto, com que idade uma pessoa ou um menino, uma menina deveria ter acesso, por exemplo, ao WhatsApp? A média de idade que se propõe seria na faixa dos 15, 16 anos. Facebook na faixa dos 12, 13 anos, não antes disso. Porém, o acesso à internet, a gente não pode negar, trouxe um avanço considerável no campo do conhecimento, no acesso à cultura, ao desenvolvimento geral. Também tem esse aspecto. Não se pode sair também proibindo abertamente. Agora, quais os sites a acessar? Com que liberdade e com que campo de expressão, de atuação a criança ou adolescente pode acessar determinados sites, de pesquisa, daquilo que lhe tiver interesse? Como é que nós devemos abordar isso? O controle dos pais é fundamental. Sem o controle dos pais, certamente haverá muito desmande, muito desequilíbrio nesse campo. Então, os pais têm o papel de produzir um controle rigoroso na escolha que os filhos fazem em relação a esses acessos. E agora eu quero perguntar à doutora e compreender o que se passa na cabeça dessas crianças e desses adolescentes para a gente poder entender. Eu sei que quando a gente chega na fase da adolescência, até enquanto mãe, a Silvia já comentou com a gente, o que muda, pensando no psique mesmo da criança, com relação a esses acessos? Porque, como eu estava falando, já aconteceu de eu precisar fazer algo rápido em casa, até usar o banheiro e estar sozinha, eu e o meu filho, e eu realmente deixar, olha, vai escutando a musiquinha aqui que a mamãe já volta. E às vezes eu estou falando, filho, não sei o que, estou escutando a musiquinha rodar. Mas depois que eu me tornei mãe, eu garanti que meu filho não ia ter acesso às telas até 2 anos. Mas ele tem 1 ano e 5 meses e já aconteceu de eu estar num restaurante e falar, filho, escuta aqui essa galinha, ó, pintadinha, bem bonitinha, para a mamãe poder comer. O que eu julgava outros pais fazendo, isso já aconteceu. E eu acho que é uma ida, talvez sem volta. Eu queria saber como as crianças recebem isso e onde podem estar os perigos. Eu acho que, para nós pensarmos sobre essa questão da criança, né, a gente tem que pensar assim, a criança não nasce com tablet na mão. Né? Quem dá para eles, quem dá esse acesso somos nós. Então, né? quando eu estava ouvindo até a Silvia falando, eu acho bastante interessante. Tem pais que não tem a mínima noção de informática, de internet. Ele não Imagina sabe. gravar tudo isso aí que ela falou, já não sei nem como é que faz isso aí, não. Entendeu? Assim, exatamente. Então a gente fala de algumas coisas assim que pertencem ao mundo. Nós estamos num mundo que é um mundo globalizado, que é um mundo que tem internet na mão, não só das crianças, mas dos adultos. Mas quem apresenta para a criança esse mundo somos nós, adultos.
né? E nós apresentamos de que forma? E não adianta a gente tentar não apresentar, porque a criança não vive só conosco, ela vai sair, né, do nosso convívio. E os convívios, principalmente a escola, que vai ser o primeiro convívio dela e outros, ela vai encontrar amigos, ela vai encontrar outras pessoas que também vão apresentar para ela. Então, por mais que você não apresente, que você faça todo o controle que a Silvia comentou, de todos esses controles, alguém vai apresentar, né? Nós falamos de várias tragédias, vários problemas que a gente vê de adolescentes envolvidos, né, com alguns sites. Duvido que foram os pais que apresentaram para eles, né? Então, provavelmente, eles tiveram acesso por outras vias, por outras formas. E eu lembro muito bem, eu tenho meus filhos, meu filho mais velho tem 33 anos, então eu sou de uma geração, né, anterior a tudo isso, Orkut, enfim, coisas maiores, né? E eu lembro, assim, que eu também tentava fazer esse controle, mas era muito... É impossível quase você fazer esse controle. Você tem que ter um domínio muito grande de internet. E a maior parte das pessoas são analfabetas nesse sentido. Nós somos analfabetos, né? Então, nesse sentido, não tem como fazer o controle. Então, conhecer como a criança funciona, de fato, é voltar a criança no sentido, qual que era o nosso papel? Antigamente eu não tinha internet para poder sentar, dar comida para o meu filho e fazer com que ele se divertisse de outra forma. Não tinha nem joguinhos, né? Era diferente. Surgiu esses jogos, né? Atari, era da minhoquinha, era só isso que tinha no primeiro celular, né? Atari, depois aqueles outros jogos, quer dizer, nós viemos de uma outra era que a gente tinha que divertir os filhos de outras formas. Né? E eu acho que é exatamente esse encontrar momento. o equilíbrio disso, encontrar né? Não pode oferecer só a internet para resolver todos os problemas, né? O problema é quem mostra, Galinho, quem mostra que a internet é legal. E a internet é super interessante para a criança, porque ela tem o colorido, ela tem toda aquela mudança, e tem estratégicas, ela é divertida. Ela não é chata, porque se ela fosse chata, nós não teríamos tanta gente viciada na internet. Né? Agora, o mais interessante, que chama mais atenção da gente, principalmente a mim, psicólogo, os adultos são mais... Nós estamos falando de crianças, o cuidado que nós temos que ter com criança, mas eu iria além disso. Qual o cuidado que nós estamos tendo com os adultos? Né? Os adultos, eles fazem essas entradas e saídas dentro da internet, na frente das crianças mesmo, recebendo vídeos através do WhatsApp, abrindo vídeos que muitas vezes você percebe que os pais estão abrindo um vídeo próximo de uma criança e a criança está ouvindo aquilo que está acontecendo ali, né? Então, eu acredito que a educação aos pais seja a primeira coisa para que a gente possa pensar na criança, nas crianças menores. Doutora, acho muito importante isso que você está falando. Depois ainda quero falar com o doutor sobre os jogos hoje também. Não posso esquecer de falar sobre isso, até por conta do massacre que aconteceu em Suzano. A gente levantou muitas questões a respeito disso, da influência dos jogos. Mas falando especificamente sobre o que a doutora fala, eu me lembro que quando eu recebi o primeiro vídeo referente a Momo, para quem não sabe, a gente vai colocar uma imagem bem rápida, tá? Porque a boneca ela é horrorosa. Quando eu recebi esse primeiro vídeo, eu vi o que era e eu saí de perto do meu filho, aí eu acessei, aí eu chamei o meu marido, pode tirar, tá ótimo, obrigada. Aí eu chamei o meu marido, só pra gente se situar, eu já vou contar a história da boneca já. Aí eu chamei o meu marido, falei, não, vem cá, ele pegou o celular e falei, volta aqui que eu não quero que o Davi veja isso, porque meu filho tem só 1 ano e 5 meses, né? Aí a gente viu. E daí comecei a receber de outras amigas e eu falei, antes de eu repassar ou repercutir, eu vou dar uma olhada nessa história. Comecei a ver se tinham fontes confiáveis ou não. Cheguei a algumas conclusões, de acordo com as minhas pesquisas. Acho que o que aconteceu agora e foi repercutido é do que já tinha acontecido no ano passado. Eu não acho nem que teve um novo boom tão grande assim dos acontecimentos. Daqui a pouco eu quero entender se isso pode ter acontecido mesmo no tal do YouTube Kids. Mas eu lembro que quando as minhas amigas me mandaram e eu comecei a enviar as minhas pesquisas para elas, todas comunicadoras, eu escrevi bem grande, não abram na frente das crianças. Aí embaixo eu escrevi o que era. Porque é uma preocupação muito grande, porque eu fiquei pensando, gente, se eu olhei para essa boneca e já fiquei assustada, tira essa boneca daqui, gente, pelo amor de Deus. Se eu olhei pra essa boneca e já falei, gente, que coisa horrível. Imagina, eu fico imaginando meu filho com 1 ano e 5 meses, ele vai olhar pra isso, pode tomar um susto. Pra que eu preciso deixar a criança ter acesso a isso? E aí eu quero saber, doutor, quando a gente fala, tá, vamos imaginar então, no que diz respeito a Momo, como uma informação. Eu já vou explicar pra quem não sabe o que é. Para cada faixa etária, o tratamento vai ser com relação a algo assim. Não, porque a Catarina, nossa produtora, tem uma filha de 9, 8? Vai fazer 9 anos. Então, uma coisa é ela chegar para a filha dela e conversar e mostrar. Outra coisa sou eu pegar o meu filho de 1 ano e 5 meses e falar, tá vendo isso aqui, filho? Não é diferente, doutor? Totalmente. O ideal
numa faixa etária mais tenra, é de fato nós eliminarmos esse tipo de imagem. É claro que isso nem sempre é possível, acaba chegando por várias vias. Mas se nós tivermos esse acesso, o ideal é que nós evitemos que a criança possa ter contato com isso. No momento em que tem, porque um coleguinha mostrou, de alguma forma aquela imagem chegou, conversar abertamente, de uma forma muito prudente, cautelosa, sem muito impacto, dizendo que aquilo nada mais representa do que uma imagem, não tem realmente nenhum significado importante e que a criança não deve temer aquilo, porque não passa de uma imagem bastante superficial, sem nenhum tipo de valor. E acalmá-la no caso de haver muita ansiedade, muita preocupação em relação àquilo. A criança tem, nessa faixa de idade mais tenra, vamos colocar aí na faixa de entre 4 e 6 anos, ela tem um conceito muito abstrato do que é uma determinada imagem, do que é, por exemplo, a morte, do que é o perigo. Ela não tem muito conceito formado a respeito disso, praticamente nenhum. Ela pode imitar o que um desenho está pedindo para que ela faça, doutor? Não há a menor dúvida, porque não há uma estrutura sólida de personalidade para discernir. Então acaba, muitas vezes, tomando uma medida como se aquilo fosse muito engraçado, muito eles curioso. Imitam, então eles vão imitar aquilo que eles estão vendo na internet. Exatamente. Né? Se transforma numa curiosidade. E nessa curiosidade redunda num processo muito drástico, porque depois, muitas vezes, não tem retorno. Aquilo que ela tomou como conduta parece ser muito engraçado, interessante, mas não tem retorno e pode até ser fatal. Então é necessário ter uma grande orientação, muito prudente nessa faixa etária, mas tranquilizando, acalmando e distraindo para algo que ela possa sentir prazer. Por exemplo, uma técnica muito interessante é a criança viu essa imagem, ficou muito assustada. Primeiro momento é eliminar a imagem. Não forçar, não, pode ver, veja, não tem nada. Não, não. Tira a imagem, orienta o que aconteceu, o que foi que ela viu, traduzindo aquilo num significado o mais brando possível. E em seguida, fazer com que a criança tenha outras imagens mais gratificantes. Relembre coisas agradáveis, passeios. Sente-se e folheie uma revista com imagens muito gratificantes, paisagens que cativam para que ela disperse aquela ideia anterior. Exatamente. Né? Olha, o cãozinho, o gatinho. E aquilo vai se tranquilizando. E numa medida em que isso prossiga, mas eu lembrei, aquilo me assustou ontem. Repetir o processo, dialogar, conversar e sempre canalizar para imagens e situações que sejam gratificantes, para que se dissipe aquela ideia. Se a criança acordou na madrugada, né, e falou, sonhei com aquilo. A gente está falando da Momo, mas poderia ser qualquer outra coisa. A gente teve o desafio da baleia azul, que a gente já repercutiu aqui no programa também há algum tempo, e outros desafios que infelizmente vêm surgindo. O que os pais fazem? Colocam a criança para dormir junto, vão para o quarto e mostram para a criança que não tem nada, ou vai depender de cada dinâmica familiar? Se for uma criança que está no seu próprio quarto e se sinta confortável ali, os pais devem ir até o quarto, manter a criança ali e mostrar que aquele ambiente é um ambiente seguro, que eles estão muito próximos para socorrê-la e tranquilizá-la por meio do diálogo em relação, por exemplo, a um sonho pavoroso que ela teve. Isso acontece muito com o transtorno de pesadelo ou transtorno de terror noturno comum na criança. Então, nesse momento, se a criança se sentir confortável no próprio quarto, deve permanecer ali, será assegurada de que está amparada, os pais se deslocam e observam o sono. Caso contrário, sim, por um momento ou por outro, dar esse apoio e acolhê-la no próprio quarto e depois retomar novamente o quarto próprio, dando o aconselhamento. Esse é o caminho. Daqui a pouco eu vou perguntar mais para a doutora Simone sobre os pais, mas antes eu quero conversar com a Silvia e entender uma coisa, Silvia. Eu vou voltar àquele final de semana em que novamente teve um boom dessa Momo. A Catarina me falou, a minha produtora, que o ano passado a filha dela já havia perguntado sobre isso porque uma amiguinha falou. A filha dela tem 8 anos, eu na época não fiquei sabendo. O que aconteceu? Quando eu tive acesso a essa imagem, eu fui pesquisar, e para quem não está sabendo, a história, pelo que eu li, pelo que eu averiguei naquele final de semana, é o seguinte: um artista plástico fez essa imagem, que na verdade tem esse rosto aí pavoroso, mas tem um corpo de pássaro, para esse aí.
para uma exposição... Gente, é feio demais, né? Gente, essa Momo é... Aí, o que acontece? Ele fez isso para uma exposição de fantasmas lá no Japão. Uma coisa deles lá, da cultura deles, X. Tinha um corpo de pássaro e tem até uma lenda, né? Ele fez baseado numa lenda japonesa de uma mulher que morreu. Enfim, essas coisas aí estranhas. Só que quando aconteceu, se eu não me engano, em 2018, de surgir um tal de um desafio que era através do WhatsApp, de ligar às 3 da manhã para as crianças com o rosto dessa Momo, que foi pego só a parte do rosto dela, ele descobriu o que aconteceu, ficou horrorizado. Ele também é pai, ele destruiu o boneco e pronto, teria acabado a história. Nesse último final de semana, quando eu fui averiguar, uma revista, inclusive, em que muitos pais se baseiam, repercutiu também a história, o que me fez ficar preocupada, porque eu pensei, é uma fonte na qual eu confiaria. Pra mim, particularmente, ainda tá com cara de fake news, de que pegaram uma história real e a gente mesmo, enquanto pai, mãe, acabou viralizando uma história. Silvia, eu queria entender, quando a gente pensa na plataforma, quando a gente pensa no YouTube Kids, até aqui eu tinha ouvido falar, se você precisar, por algum motivo, não que a gente precise, tá? Isso tá errado, mas deixar o seu filho em frente à internet, que você utilize do YouTube Kids. É possível, de fato, eles terem conseguido burlar o YouTube Kids e colocar no meio de um desenho, num site oficial que publicou a imagem dela? Na minha opinião, sim. Quando você fala hoje de segurança, tem muita coisa que, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, a gente às vezes acaba deixando pequenas brechas onde hackers, e aí você está falando do YouTube, uma plataforma até então confiável, mas que muitas vezes aquele vídeo disponível, ele está aberto, e aí se você tiver algumas pessoas mal intencionadas que queiram fazer dentro de um vídeo de criança para assustar, isso poderia acontecer. Então não acredito que possa ser fake essa possibilidade. O que a gente precisa entender é que nós, adultos, muitas vezes, a gente está falando das crianças, mas nós muitas vezes deixamos de usar dessa tecnologia e aí qualquer tipo de vírus ou qualquer tipo de ameaça, nesse caso específico, essa Momo, a gente dá brecha para que esse tipo de coisa aconteça. Então, falando de novo, você tem firewall, você tem antivírus, você tem atualizações de software, muitas vezes, que nós, adultos, temos... não vou fazer essa atualização agora porque eu estou sem tempo. E é por aí que, muitas vezes, alguns vírus acabam entrando, que isso nada mais é do que alguém usou de alguma imagem e conseguiu disseminar negativamente algo. Então, a internet tem todo o lado positivo. Quando você fala de educação... as escolas hoje estão usando da internet, conteúdo disponível rapidamente, mas o mundo virtual, eu acho que você tem que tomar cuidados que a gente toma hoje na vida real. Então, esses medos, você falou da minha filha, eu acho que ela nem usa tanta tecnologia, fala, nossa, minha mãe, né, conhece tanto que é melhor não usar. Ela gosta de leitura, ela não é muito usa Netflix, alguma coisa, mas ela foi para um outro lado. A conversa é importante, mas nós temos que saber o que eu posso fazer. Uma coisa é você ter a galinha pintadinha, porque eu preciso de 10 minutos para fazer alguma atividade. Outra coisa é você disponibilizar o teu equipamento, o teu equipamento de trabalho. Para a criança ter autonomia, muitas vezes, né? E a criança vai descobrir muito rápido como burlar muitas vezes essa regra. Então, o benefício da internet... Como fazer algo? Você hoje consegue buscar informação de qualquer coisa que você possa fazer. Eles aprendem a fazer tudo isso aí que ela falou melhor do que a gente muitas vezes. E como desbloquear o celular? A hora que você tem a informação na tua partição, na tua conta, na sua máquina. Então, a hora que você deixou o teu filho usar do seu equipamento que está aberto, porque você pode acessar o vídeo que você quiser. E usa o equipamento aqui da mamãe, a partição da mamãe em 2 minutos, e se essa criança, como fazer para desbloquear... Um vídeo, uma foto que não era também talvez para ter visto, não era para faixa etária, não era para idade. Então eu acho que são esses cuidados que nós temos que ter, tanto com tecnologia, você tem N ferramentas, hoje eu falo bastante sobre segurança da internet, de antivírus, de outras aplicações e softwares para ajudar tanto as empresas quanto a pessoa física, mas nós temos que ter responsabilidade. Realmente eu faço parte de um grupo de WhatsApp, vou abrir na frente do meu filho de 2 anos, faz sentido eu fazer isso?
ou eu vou estar ensinando ele até ver escondido algum vídeo que eu não poderia estar vendo. Então, acho que tem essa correlação. Uma informação importante é que o Ministério Público da Bahia notificou, né, avisou, tem até uma nota falando sobre isso, que notificou tanto o WhatsApp quanto o YouTube a respeito disso, e eles estão investigando para a gente poder entender o que é fake news, o que é real a respeito desses vídeos. Para quem não viu, parece que no meio de alguns desenhos que as crianças têm facilidade em acessar, essa boneca aparece numa floresta, nem mostra isso, gente. Com a criança tentando... com a boneca ensinando a criança a pegar uma faca e se matar. A história é muito assustadora. Muito assustadora, não de medo da boneca, eu digo, mas muito assustadora no sentido de imaginar que alguém tenha feito isso para de alguma maneira, fazer mal às crianças. Doutora, eu acho que de tudo que a gente fala aqui, o momento que a gente vive é entender, e era o que eu falava, que não é para criança ter acesso à internet sem supervisão. Eu acho que isso é um ponto final. Eu acho que a sociedade vai ter que entender isso. Eu sei que a mãe está no mercado de trabalho, eu faço parte dessas mães. Eu sei que ajuda a colocar ali 5 segundos na galinha pintadinha, 3 palavrinhas ou o que for, para você poder lavar uma louça. Eu sei que ajuda. Eu sei que, já que hoje a gente tem acesso a isso, a gente acaba usando isso. Na minha época era um balde. Eu ficava do lado da minha mãe num balde brincando, para mim aquilo bastava. Agora, as crianças vêm com outro estímulo, a gente acaba mostrando para elas. Só que se a gente não entender, que se nós não formos educados com relação a isso, que crianças, que adultos essas crianças podem se tornar, não é verdade, doutora? Exatamente. O papel do adulto tem que ficar muito claro para ele. Nós que somos responsáveis pelas crianças, né? A criança sozinha, ela não é responsável. E muitas vezes a gente não está assumindo essa responsabilidade. A culpa não é da internet, a culpa não é do YouTube, que eles sejam responsabilizados por que diz respeito à responsabilidade deles, mas a culpa é nossa enquanto pai ou mãe. Se eu deixar meu filho de 1 ano e 5 meses assistindo os vídeos vindo um atrás do outro e não ver que uma mama interferiu, aí tem uma coisa bem errada comigo. Exatamente, né? Quer dizer, a criança está horas ali assistindo e você não sabe nem do que ele está assistindo. Essa boneca poderia ser qualquer coisa assustadora. Qualquer coisa, a gente está falando disso, como pode ser qualquer como pode ser um desenho que pula para uma outra coisa que não é para a criança ter acesso. A ideia ali é colocar uma coisa assustadora, e pelo que foi falado, era para que a criança, se não cumprisse as regras ou não cumprisse aquilo que fosse solicitado, ele invadiria a noite, ouviria a noite, quer dizer, aquele uso, né, daquela ideia da criança, do imaginário da criança, né? Então, olha, eu venho à noite te buscar. Isso já existia no meu imaginário. Porque eu nunca vou entender, porque as cantigas de criança são as coisas mais famosas do mundo. Ou é a culpa que vem pegar, ou é o boi na cara preta que vai te levar embora, ou é o homem do saco que vai... Nunca entendi, nunca entenderei. E, na verdade, pra que assustar, as crianças, elas adoram a Chapeuzinho Vermelho, e elas entendem da questão do lobo mau. Quem mais é um lobo mau que era tão assustador, não é? E que, na verdade, a gente ia lá ver o lobo mau, todos morrendo com de medo, bruxas, né? Com bruxas e tudo mais. Quer dizer, no imaginário infantil, existem os monstros, existem... Isso só evoluiu para a internet, né? Só que os nossos monstros não mandavam matar, ou não mandavam ser tão, né? Eles eram monstros de formas diferentes. Mas quando a criança perguntava pra gente, pergunta também até hoje, né? Quem é esse monstro? Como que é? A gente sentava para contar as histórias e depois a gente mostrava para a criança o que era aquilo, como que aquilo funcionava. E muitas vezes a gente chegava a mostrar e conversar, que eu acho que isso que está faltando muito nos pais, conversar o que é o mundo da fantasia e o que é o mundo real. Na verdade, existem pessoas assustadoras que são de fato assustadoras e que não precisam estar escondidas atrás de uma boneca mundo. Elas são assustadoras e estão ao nosso lado, vestidas como eu e como você. E elas podem fazer muito mal, muito mais do que o que a Momo está pedindo. Já diria pedofilia, através da própria internet. Né? Então, o que nós não fazemos é assim, explicar para a criança que existe a questão do mal, existem pessoas... A partir de que faixa etária eles já estão aptos para a gente ter essa conversa? Eu sei que vai mudar, né? Lógico, de acordo com cada faixa etária. Hoje a gente já, nos estudos infantis, a gente percebe que a criança, a partir do final do 3º ano, 4º ano, ela já consegue atribuir intenção ao outro. Então, ou seja, ela consegue ver, pensar no que o outro está pensando, saber que o outro pensa coisas diferentes dela. Então, assim, com 4 anos, 3, 4 anos, você pode ir explicando para a criança, olha, ele está com cara de feliz, mas na verdade ele está muito triste, por exemplo. Né? Então, mostrar para a criança situações onde ela perceba, entender os seus atos, as suas intenções, na verdade. Porque às vezes você vem conversar comigo, com a de querer me dar alguma coisa, querer fazer um carinho, mas a sua intenção é outra. Sabe, né? Aquele papo que a mãe falava, não aceita nada de estranho, né? Isso, exatamente. Começa isso. daí, né? Exatamente isso, entendeu? A minha mãe conta que quando eu era bem pequenininha, eu devia ter uns 3 anos, ela me deu aquela lição, né? Filha, olha, se vier um estranho, você não vai com ele, não sei o que, entendeu? Entendi, mamãe. Aí ela combinou com uma vizinha
olha, tenta levar ela e ver o que acontece. Me deixou ali no quintal, ficou olhando na janela. A vizinha chegou e falou, ai, vamos dar uma volta? Pega a chave, vem aqui. Eu falei, tá bom. Fui embora com a vizinha. E aí a minha mãe tudo teve que reforçar. Eu fico imaginando a influência, devia ter 2, 3 anos, a minha mãe depositou muita expectativa no meu entendimento. Dúvida. Mas a partir dos 3 anos, já você começa a fazer entender, isso. não é? Você começa a fazer um exercício, só que é exercício que a gente tem que ensinar. Esse que o adulto acredita que a criança já sabe, e ela não sabe. A partir dos 3, 4 anos, ela vai ter condições de compreensão. E ó, parece uma brincadeira, mas foi um teste que a minha mãe fez para ela poder ficar segura. A gente está falando de 33 anos atrás, eu tenho 33 anos, e a gente ficava mesmo no quintal, às vezes ficava na calçada com outras crianças, era uma outra realidade. Exatamente. Mas foram testes, e eu lembro que a minha mãe muito conversava e muito falava, o que talvez hoje os pais já não estejam mais fazendo com os filhos. Você né? atribui ao tablet, você atribui a outros meios se atribui à escola. Hoje a gente está fazendo muito isso. Os pais estão pedindo que a escola faça uma coisa. Eu tenho que ir para o intervalo já, mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês. A gente vive um momento, já eu vou entrar na questão dos jogos, mas a gente vive um momento que me assusta. Isso era muito distante, mas o que eu conheço, pessoas que conhecem pessoas, ou pessoas que eu conheço diretamente que tentaram suicídio, e aí eu posso falar agora sobre os jovens, tem me assustado muito. A gente vive um momento, ontem até num culto que a gente fez em casa, a gente estava orando sobre isso, me assusta porque está cada vez mais perto. Eu conversei com uma adolescente que tentou suicídio, eu vi umas fotos dela na internet, eu perguntei o que aconteceu, ela falou, olha, Jaque, eu não lembro, mas eu vi as conversas que eu tive com uma das minhas amigas, eu tentei me matar. Então, agora está se recuperando, e eu fiquei imaginando, meu Deus, está cada vez mais perto, e eu acho que quando a Organização Mundial da Saúde retrata o que tinha dito anteriormente, fala, olha, na verdade, a gente vai ter que falar sobre esse assunto, não pode mais ser um tabu, a gente só precisa falar da maneira certa. Eu queria saber o que pode estar acontecendo com os nossos jovens e adolescentes, o que a gente, enquanto pai, mãe, educador, pode estar fazendo de errado, porque não adianta a gente responsabilizar só essas crianças. Qual que é a opinião de vocês? Vou começar perguntando para o doutor. Eu vou resumir numa frase específica. O que eu mais tenho percebido em psicoterapia é que, particularmente na adolescência, há uma grande frustração existencial. Esse é o ponto que eu coloco como básico. Nossos jovens não estão sabendo como conduzir e gerir as próprias vidas no sentido de objetivo. Daí se vê, por exemplo, o aumento no consumo de substâncias ilícitas e mesmo lícitas em forma de abuso. Doutora, eu vou ter que interromper, desculpa, vou ter que interromper, porque eu preciso para o intervalo agora, mas a gente já volta desse raciocínio, não sai daí. Nosso programa está de volta, falando hoje sobre o perigo da internet para crianças e adolescentes, com o doutor Aldenis Leite, que é psiquiatra, com a Silvia Belil, que é especialista em infraestrutura de TI, e com a doutora Simone Domingues, que é psicóloga e especialista em crianças. Doutor Aldenis, o senhor estava concluindo o bate-papo sobre o momento de não saber lidar com a frustração que os jovens vivem hoje. Por favor, pode concluir. Então, o que eu percebo bastante é que há um grande nível de vazio existencial, de frustração existencial. Então, os jovens, de uma maneira global, não estão sabendo como gerir, como lidar com todas as demandas com que se deparam hoje. Veja, o nível de informação cresceu consideravelmente. A necessidade de um alto desempenho é uma cobrança permanente. Dentro do lar também a mesma dinâmica de dificuldades de relacionamento, de aceitação e de entendimento. Isso e vários outros fatores, como por exemplo, predisposição pessoal. Hoje se vê o nível de depressão e de ansiedade em que nós estamos ligados. É muito alto o nível de predisposição pessoal sem nenhum outro fator marcante que leve à depressão ou ansiedade, a não ser as próprias interpretações pessoais, o modo como nós nos desenvolvemos internamente, por vezes predispõe a esses transtornos, e a taxa hoje de depressão em crianças e adolescentes já é muito alta. Qual a responsabilidade, então, do ambiente, da criação nisso, doutor? A responsabilidade está
em nós não termos efetivamente um bom diálogo com os nossos filhos, em particular falando dentro de casa. Claro que o ambiente externo influencia consideravelmente, mas o papel principal não é do ambiente externo em nos educar, e sim o ambiente interno, o ambiente familiar. E o que a gente vê frequentemente, por exemplo, em terapia familiar, nós vemos o modo como os pais, mesmo querendo fazer todo o possível para agir melhor. É claro, ninguém é perfeito, mas frequentemente nós vemos um diálogo muito disruptivo, comprometedor, do tipo: você não se saiu bem, eu sabia, você é burro, você não estuda direito, olha o seu irmão Esse como que eu ia faz. falar, você não é como seu irmão, é uma clássica, né? É clássico. O seu irmão faz muito melhor que você. Então, começamos a conversar com as crianças e com os adolescentes de modo a: não dá para confiar em você, eu sabia. Esse tipo de diálogo traz a seguinte mensagem: o que quer que eu diga, ninguém acredita em mim. Para que eu vou me dirigir a eles então? Vou falar com o colega, vou falar com aquele ali adiante, porque com o meu pai, com a minha mãe, eu só levo bronca. Então, às vezes, isso cresce dentro do adolescente, da criança, e o diálogo fica muito difícil. Eu sempre digo para os pais: ponto muito importante para poderem proteger os seus filhos: aceitem incondicionalmente tudo, sem concordar, mas aceitar sim. O que foi que aconteceu? Eu fiz uma grande bobagem. Ok, sente-se aqui e conte, vamos conversar a respeito. Sem crítica, sem julgamento, orientando o que é adequado fazer. Com isso, eles voltarão sempre para conversar com os pais e não lá fora. Então, isso previne muitos dissabores e muitas atitudes violentas contra si mesmo e contra os outros. Sabe que eu conversava esses dias com uma mãe de uma filha mais velha já, com mais de 20 anos, e ela estava falando como ela não concordava com a filha sair de casa e ir morar com o namorado, né? Por ser cristã, não foi o que eu ensinei e tal. Você não vai acreditar, ela falou pra mim. Os pais dele foram junto ver o apartamento que é. Os pais dele foram junto ver o apartamento que eles vão morar. Os pais deles são cristãos, como é que pode apoiar? Eu falei, você está perdendo a sua filha, você não precisa concordar, você pode deixar claro que você não educou assim, que o que você aprendeu na palavra de Deus é isso. Mas você não pode virar as costas e falar que ela não vai entrar com ele dentro da sua casa porque você perde o seu filho. Eu acho que a gente sabe o que a palavra de Deus fala e a gente tem que instruir o que a gente... Aqui eu estou falando como cristã, então tá, é o que eu acredito, mas se você não ouvir, de alguma maneira não acolher, eu não estou falando com concordar com o que está errado, né? No meu caso, enquanto cristã, entendendo que isso está errado, mas aí a gente pode falar sobre qualquer outra coisa, mas você precisa deixar com que ele te conte e ele tem que se sentir confortável em contar isso para você. E aí, doutora, eu quero complementar o que a gente está falando, tentando entender o que é que está... Porque, apesar de ser especialista em crianças e adolescentes, eu tenho certeza que a senhora deve perceber que o grande problema vem, lógico que é da família. E quantas vezes eu chego em casa cansada do trabalho, todos os dias eu faço isso, eu falo, eu não vou ligar a TV, eu vou ficar com o Davi. 2, 3 horas até o meu marido chegar, eu vou ficar com o Davi. E às vezes eu me vejo falando, já lemos, já brincamos, já cantamos, e agora? Já fiz massinha, já comemos, o que a gente faz agora? Porque eu percebo que em nós existe isso de querer resolver logo com uma televisão, porque a gente está entretido com isso aqui o tempo inteiro, né? E isso está por trás das crianças. A responsabilidade é nossa. Se a Silvia quiser interromper também a qualquer momento, por favor, doutora. Não, é que nós somos bombardeados, né? Nós estamos acostumados, até o doutor estava comentando, né? Na verdade, assim, nós somos bombardeados de informação o tempo inteiro e parece que a gente tem que estar o tempo inteiro ligado nessas informações. Seja com a televisão ligada, com o rádio ligado, com o WhatsApp. É assim, você entra numa casa onde todas as coisas estão funcionando nesse sentido. Você não está, entre aspas, sozinho, né? E o adulto, quando ele está com uma criança, ele acha que ele está sozinho. Porque adulto, ele acha que ele só se sente acolhido quando ele tenha outro alguém para que ele possa conversar, que possa trocar uma linguagem que seja essa linguagem como nós fazemos. A criança não tem essa linguagem, então a sensação é que eu não estou conversando com ela, ou seja, né, ela está te dando outras coisas que você muitas vezes não está percebendo. Uma delas é saber ficar um pouco em paz e fazendo as coisas devagar, né, com calma. A criança ensina a gente muito, porque uma das coisas mais importantes que eu acho que adulto a gente vai perdendo esse controle, né, é que tudo tem que ter muita paciência. A gente não aprende tudo correndo, tudo a gente aprende devagar, né?
E adulto não acha isso. Acho A que gente tudo até tem que dificulta o acontecer, aprendizado deles, né? Quando Ó, pega a bolinha ali. Se a criança não vai logo, você vai lá e pega você essa bolinha. Porque a gente não tem essa paciência. Não, porque a gente acha que tem que... E é como o doutor estava comentando, porque assim, na verdade, nós adultos, eu acredito que nós perdemos a nossa função quando a gente acredita que a gente está investindo nos nossos filhos. E investindo é isso. Eu estou trabalhando para poder te dar uma educação melhor, portanto, você tem que me retornar ao que eu investi. Foi um investimento que eu fiz em você e esse investimento tem que ser retornado. Então, isso gera uma ansiedade no jovem, isso gera uma ansiedade nas pessoas. Todo mundo fica esperando do outro alguma coisa muito maior, né? E as pessoas, na verdade, não sabem mais como ficar com o outro. Ficar com o outro no silêncio, muitas vezes, ou na conversa, Entre ou na aspas, sem fazer nada, né? Sem fazer Sabe nada. que o meu filho agora, ele tá numa fase muito interessante que ele chama a gente pra sentar. Então ele vai lá na varanda, tem a poltroninha dele, né? Aí ele faz, mamã. Aí eu vou assim. A primeira vez que ele fez isso foi muito engraçado. Ele chamou meu marido, papá. Aí a gente sentou, aí ele pôs os pezinhos assim, ficou assim, ó. Aí a gente falou, e agora? Eu acho que é só isso mesmo. Aí a gente ficou os três sentados, mexendo o pezinho. E lá a gente ficou por minutos ali. E aí um mexia mais o pé, ele olhava e mexia o pé. E era isso. Aí depois ele ficava, cal, olhando o carro passando. E agora, de maneira repetida, quando meu marido chega, ele costuma ir pra varanda, chegou a hora da varanda. Um senta, o outro senta, e ele fica. E é isso mesmo. Então, a gente aprende com ele que é o momento de ficar, que seja 5, 10 minutos, sem fazer nada, fazendo muito. Sim, né? Nós três ali contemplando um ao outro. Então, é como a gente esquece que eles também têm a capacidade de nos ensinar muito, não é verdade? É verdade. Chegou uma colocação aqui para nós que eu quero dividir com vocês, muito importante. Quem mandou essa mensagem pra gente foi Geise. Ela diz assim, a criança, agora eu não sei se é ela ou é ele, que não tem a fotinho aqui. A criança já viciada na tecnologia, na internet, no caso, a idade é de 7 anos. Qual é o caminho para ajudar a ter o autocontrole? Tenho que procurar ajuda? Deve ser o pai, na verdade, ou o pai ou a mãe. É Gil da Bahia. Obrigada pela participação. Como vocês podem nos auxiliar? Quero saber a opinião de vocês. Fiquem à vontade. Doutor, pode começar? Eu começo, então. Veja, ela comentou aqui que há um vício, ela usou esse termo, Isso. né? Nós usamos, então, o termo dependência de internet e jogos eletrônicos. Isso já pode acontecer com crianças, doutor? Sem dúvida, sem a menor dúvida. E quando há uma dependência, primeiro é importante saber quais são os alertas que existem em relação à dependência. Isso, como que a gente descobre que é dependência, né? Isso. Primeiro, a criança praticamente só pensa em internet e jogos eletrônicos. Isto é, ela está fazendo alguma coisa, mas o pensamento está quando é que eu poderei sair daqui para jogar ou para acessar a internet. O pensamento é contínuo nesse foco. Segunda coisa importante, fica muito tempo além do normal, além do programado, vinculado à internet ou ao jogo eletrônico. Terceiro aspecto importante, quando sai dele ou quando ela é repreendida e é tirado dela o objeto que ela acessava, há manifestações de ansiedade, com sintomas físicos evidentes, palpitação, inquietação, nervosismo, transpiração, o que equivale a um ataque de pânico, quando o objeto do interesse é retirado bruscamente. E um outro aspecto importante, mente frequentemente para poder acessar a internet. Inventa que não está, inventa que está fazendo alguma coisa, tranca a porta para poder acessar. Então, esses critérios fundamentais dão o alerta para os pais e dizem, então, parece que há um critério de dependência e não simplesmente de um grande interesse. O que fazer? Quando chega nesse ponto, o ideal é buscar auxílio profissional. Perfeito. Buscar uma psicoterapia Isso e, que eu vou eventualmente, tratamento psiquiátrico. Pode ser necessária a utilização de medicamentos, doutor? Sim, pode ser necessário. Eu quero perguntar uma coisa para a Silvia nesse momento, que é para os pais que ouviram... A gente ouviu tudo que você falou? Eu sei muito bem como bloquear tudo isso. Você consegue, e existem profissionais que podem dar essa assessoria para os pais? Como é que é o seu trabalho hoje? Sim, hoje eu trabalho, a empresa é muito focada na parte de infraestrutura para empresas, né? Mas dentro, até eu escrevi um livro falando, simplificando, tem um pouquinho dessas tendências, mas hoje quando você fala de tecnologia, eu acho que os pais precisam buscar ajuda.
E assim como as crianças, eu sei que a gente sofre um pouco, meu filho, como mexe aqui? Aperta aqui, mas você fala, verdade. que vergonha. Mas quando você busca essa conversa, e quando você busca ajuda, se os jovens vão buscar ajuda através de uma terapia, a gente tem que buscar ajuda de profissionais que possam nos ajudar. Então, como pais, eu não sei como bloquear ou delimitar o tempo do uso da internet para o meu filho. Como eu faço isso? Busco junto a especialistas, você tem empresas, você hoje tem consultoria nessa área de tecnologia, você tem diversos profissionais, mas, não vou buscar, não tenho como fazer isso, busca na internet, assim como seu filho está buscando, procura aprender. Se a gente não crescer e não buscar essa ajuda, a gente vai ficar parado no tempo. E os nossos filhos nascem sabendo já inseridos nisso, né? Parece que já sabem, né, teclar, mexer o dedinho. Então, vamos buscar, vamos conversar, vamos buscar através dos jovens essa troca de conhecimento. É o que você falou, muitas vezes eles nos ensinam muito mais do que a gente com relação a esse universo. Então, buscar ajuda profissional, de todos os profissionais que podem nos ajudar, profissionais, né? que podem ajudar. Eu quero fazer uma pergunta agora, vou começar falando para a doutora, depois eu vou estender ao doutor também, que é a respeito dos jogos. Eu tenho 33 anos, você falou que tem um filho de 33 anos, né? Verdade. Eu digo que a nossa geração, a minha geração, é uma geração de que a gente ia fazer o quê? Se a gente fosse muito influenciado por jogo, a gente ia pular um cogumelo, né? Do Super Mario. Era outra coisa, os jogos começaram... Tinha o quê? Tinha um jogo de luta? Tinha, né? Qual que era? Tinha um bem famoso, Street Fighter, que era bem famoso da minha época. Eu não gostava mais das coisas mais Donkey Kong mesmo. Mas eu fico imaginando o que os jogos trazem hoje. Daqui a pouco eu vou perguntar para o doutor, que eu sei que é especialista também, mas eu queria começar a entender. A gente tem jogos que garantem que são educativos e a gente tem jogos em que você ganha pontos matando pessoas. E aí eu queria entender... Antes de fazer a pergunta para o doutor, aproveitando, infelizmente, o que aconteceu com relação ao massacre de Suzano, que ainda está sendo investigado, mais pessoas envolvidas, eu vou perguntar para ele já sobre qual que pode ter sido a interferência do jogo. Mas eu queria perguntar primeiro para você, quando essas crianças estão preparadas para terem acesso a jogos independente, para a mãe deixar jogando e sair de perto? Como é que é isso? Então, na verdade, assim, seleção dos jogos. Os jogos, a gente tinha várias pesquisas antes que mostravam a criança muito tempo na frente de jogos violentos. O que isso pode causar? De fato, assim, o tempo de ficar na frente de qualquer jogo, na frente de televisão, qualquer coisa, muito tempo, isso não é bom. Então, os pais têm... Eu ia até falar alguma coisa antes sobre isso. Os pais têm que saber controlar a questão de tempo. O problema é que os pais, na verdade, eles não gostam de fazer isso. Porque toda vez que a criança ou adolescente, ele está jogando, aquilo gera uma adrenalina, seja o jogo que for. Porque o jogo, o que ele faz? Você tem que ultrapassar, você tem que vencer barreiras, ele faz com que... Por isso que ele usa a criatividade, você tem que ser criativo. Meu filho aprendeu a falar inglês fluente por causa de jogo. Então, né? não é um problema a criança ter acesso ao jogo. Essa tem que ser uma questão clara, que é a questão. A internet não é um problema, né? Ela não é um problema. Na verdade, ela trouxe para nós ganhos, né? Nós aprendemos muita coisa com a internet. Hoje a gente tem acesso a milhões de informações que são muito importantes. O problema é a gente saber essa dosagem. E o que eu percebo muitas vezes dos pais, ou o pai parar um pouquinho para assistir o desenho, por exemplo, o jogo que o adolescente está vendo, e discutir com ele sobre aquele jogo. Eu fazia muito isso, mesmo com esses jogos, que tinham alguns jogos violentos, falava assim, sentava lá e falava assim, gente, mas esse jogo é muito pesado. Esse jogo parece que está saindo sangue aqui pela televisão. Por que te faz? Né? Qual a vontade que você tem de ver isso aqui? Mas eu tinha que parar uma hora do meu dia, por mais que eu tivesse milhões de coisas para fazer, para poder sentar e criticar ou falar o que eu achava, como que é, e ele me explicar também. Porque o que está se passando na cabeça dele, porque ele também tinha que me explicar o jogo, porque muitas vezes eu não entendia o jogo, eu não sabia do que era o jogo. Né? Então, esse exercício, e muitas vezes chegar a falar, não, mas agora acabou. E quanto menor eles eram, por exemplo, quando eles começaram a jogar esse Mario... Super Mario, né? Então, Super Mario, eu lembro que assim, eu falava, vai ser 1 hora, mas mãe, 1 hora, 1 hora. E quando dava 1 hora, eu desligava. E não pensa que era fácil. Eles saíam se batendo, eles me xingavam, eles falavam que eu era ruim, né? Não, mas era 1 hora. E aí tá, a gente está falando de uma geração, a dos meus pais, que ia ter que aprender também a lidar com a frustração do filho, e o filho ia ter que aprender a lidar com a própria frustração, não ia ceder, né? Exatamente. E o pai não pode falar assim, depois, isso que eu vejo muitos pais, quando muitas vezes eles estão fazendo esse exercício, que é exercício até que o doutor está comentando. Você vai fazer esse exercício, você tem que se manter na sua posição.
Porque aí sim, quem é o adulto somos nós. Não dá para voltar atrás, não né? Dá. E se nós estamos vendo que aquele jogo, quando você discute com o filho, ele não tem argumentos para mostrar para você que aquele jogo não se sustenta, e você mostra para ele que aquele jogo não está sustentando, ou seja, que ele não é bom aquilo para ele, né? E ele não tem argumentos, contra-argumentos para mostrar que aquilo de fato está ajudando ele a desenvolver enquanto pessoa. Aí você fala, esse jogo não dá, entendeu? E essa parte nossa que eu acho mais complicada, dos pais, que é né? aquilo que nós estamos falando, que eu falei anteriormente. Qual o tempo que você para ajudar o seu filho a pensar sobre aquilo que ele está fazendo, o tempo que ele está fazendo, enfim. Não dá para Olha, infelizmente o programa está chegando ao fim, doutor. Muito se discutiu da influência do jogo no que aconteceu, no massacre. E aí a gente levanta uma grande discussão. Se todo mundo que joga jogos violentos partisse para fazer o que está nos jogos, a sociedade estaria perdida, porque tem muita gente que faz isso. De fato, doutor, quanto ou qual pode ser a influência desses jogos na vida de uma pessoa normal? Alguém que tem patologia pode ser mais ou menos influenciado? Explique isso para nós. Quem tem algum nível de patologia mental, por exemplo, existe um transtorno conhecido como transtorno de conduta, muito comum na faixa da adolescência, onde o protótipo do comportamento é a violência. Violência contra animais, violência contra seres humanos, algum tipo de trama para prejudicar pessoas. Então, transtorno de conduta, a pessoa fica hostil. Esse é o ponto do transtorno de conduta. Quando um adolescente lida com esse tipo de jogo violento e passa, então, a se familiarizar com ele e sintonizar com aquele comportamento, naturalmente ele pode repeti-lo, acreditando através do pensamento mágico que ele é detentor daquele potencial avassalador e acabar prejudicando outras pessoas. Então isso pode ser pior. Porém, o mais comum são aquelas pessoas que têm seus conflitos naturais, que têm uma vida normal, gostam de jogos assim. O que eu gostaria de deixar como mensagem final nesse ponto? Normalmente, crianças e adolescentes, no início da adolescência, que sintonizam muito com esse padrão de jogos, sinalizam um alto nível de sofrimento que não está sendo percebido. Perfeito. Então, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. A raiva interior, que nem ele mesmo sabe, criança não sabe nomear sentimento, muito difícil, não sabe muito bem o que é raiva, tristeza, ela não sabe definir. Ele definir. extrapola através disso, então, ele vai extravasar através disso. Ele vê através do jogo a possibilidade de não fazer nada do ponto de vista presencial, mas virtual ele pode fazer tudo, então ele extravasa daquela forma, mas é uma sinalização de sofrimento que os pais devem ficar atentos para buscar ajuda, alguma coisa do ponto de vista interno, depressão, alto nível de ansiedade, estresse de alguma forma, ou pós-traumático, ou alguma mágoa profunda, algum tipo de dificuldade de relacionamento está ocorrendo, que a criança e o adolescente não revelam e manifestam através daquela violência virtual, onde eles ficam descansados, porque aparentemente não prejudica ninguém. Com os adultos também isso pode acontecer, doutor? Sem dúvida, também. Eu acho que é sempre um sinal de alerta. Eu não entendo esses jogos, não. Eu tenho que encerrar, mas chegaram tantas perguntas para nós, e uma delas foi de Minas, e ela, como é o nome dela? A Maura falou do netinho dela que é viciado, está jogando demais. Ela pergunta, só ele precisa de ajuda? Eu também preciso de ajuda para saber lidar com isso. É importante os pais, os avós, os educadores também procurarem essa ajuda, não é? Acho importante que eles aprendam como lidar com aquela situação para estabelecer limites, regras, normas e também convencer, usando um termo entre aspas, a criança ou adolescente a trabalhar melhor essa relação com o jogo. Eu tenho que encerrar, infelizmente, eu vou deixar o contato do doutor Aldenis para quem quiser contatá-lo, 0 operadora 119-4548-0159, tem o Insta que é @aldenis.leite e o Face Aldenis Leite. Para quem quiser entrar em contato com a Silvia Bellio, tem o site www.itltech.com.br e tem o e-mail que é silvia@itltech.com.br, Face e Insta itltech. E para quem quiser entrar em contato com a doutora Simone, o site www.cruzeirodosul.edu.br é a instituição
da qual você faz parte, né? Cruzeiro do Sul. Obrigada a todos, convido vocês para voltarem. Chegaram algumas informações de pessoas que disseram que as crianças se rasgaram assistindo alguns vídeos, então eu vou deixar isso aqui em aberto e convidar vocês para voltarem, para a gente continuar esse bate-papo em uma data próxima, se vocês puderem, por favor, tá? Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um ótimo final de semana. A gente continua se falando pelas redes sociais e eu te encontro aqui segunda-feira. Tchau. Fica com Deus.